com a gente aqui o médico clínico geral e geriatra, Dr. Alexandre Brito. Inclusive, gente, hoje é o aniversário dele. Dr. Alexandre, em nome de todos que fazem o Balanço Geral Alagoas, parabéns, feliz aniversário 5.0 da criança. Parabéns, doutor. Mais de 20 anos de medicina. Aplausos aí pra ele. Obrigado. Feliz aniversário, doutor. Bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer, dessa vez maior ainda, né? Até emocionado, né? Espero não perder a concentração aqui para falar em ciência. 5.0, vergonha nenhuma de dizer. Meio século, né? Século. Pois é, bem calibrado. Mais de 20 de medicina. 22 para 23 anos de medicina. Um pé em Pernambuco, outro pé em Alagoas. Sempre, pernagoano. Então vamos embora, doutor. O assunto de hoje, insuficiência cardíaca em idosos. Tem como evitar essa insuficiência? Por que é que ela acontece? Se a gente se cuida enquanto jovem, tem menos risco lá quando tiver um pouquinho mais experiente, mais idoso? Bem-vindo e parabéns mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. A insuficiência cardíaca, hoje a gente pode ter a alegria de dizer que pode ser evitada sim, com aquela otimização do tratamento das doenças de base que mais frequentemente levam à insuficiência cardíaca tardiamente. Novamente, diabetes, hipertensão, obesidade principalmente. E aí a gente pode acrescentar, como cereja do bolo, ainda infelizmente, o tabagismo, por exemplo. Você citou a questão do jovem. O que nos preocupa um pouco é essa procura dentre os jovens para adquirir de uma maneira muito rápida uma quantidade de massa muscular muito grande. Lembrar que o coração também se hipertrofia nesse tipo de situação. Isso tem trazido sérios problemas de saúde e risco de vida para esses pacientes. Foge um pouco do nosso escopo aqui, mas vale a pena ressaltar que ganho de massa muito rapidamente com o uso de anabolizantes e até mesmo sem uso de anabolizantes, mas essa procura exagerada para ganhar massa muscular com atividade física muito intensa, isso também repercute na hipertrofia muscular cardíaca, um crescimento muscular desordenado que pode trazer sérios problemas com risco de vida para esse paciente. Então veja que a insuficiência cardíaca está em todas as gerações, né? Mas ela pode ser sim evitada quando a gente otimiza o tratamento das doenças de base. Quais são os primeiros sintomas e sinais de que eu estou com o coração insuficiente, bombeando menos, batendo de menos ou de forma acelerada? O que é que caracteriza essa insuficiência? Que sintomas eu começo a perceber e a sentir no meu corpo? Lembrar que o processo de insuficiência cardíaca, ele começa numa fase longa, inclusive, sem dar sintomas, né? A insuficiência cardíaca caracteriza-se pela diminuição da quantidade de sangue ejetado pelo coração para o corpo, né? E que gera repercussões na perfusão sanguínea de vários órgãos. Mas os primeiros sintomas são relacionados à fadiga muscular, cansaço respiratório, um padrão de cansaço respiratório que a gente chama de dispneia, né? Uma fadiga fácil, podendo chegar à estase, o sangue começa a ficar, entre aspas, coletado, por exemplo, nas extremidades, um edema, né? Um inchaço nas pernas associado à falta de ar, né? Uma estase na rede vascular, os vasos se dilatam porque aquele sangue não está sendo bombeado com a devida força, vamos dizer assim, né? Inclusive, o senhor trouxe uma imagem que caracteriza bem, né, um dos sintomas e, assim, o que pode ser o início de uma insuficiência cardíaca em idosos. Que imagem é essa, doutor? Aí já esses sinais, como eu disse, já estão presentes numa fase mais avançada da insuficiência cardíaca, que é um processo crônico que, se não bem tratado, ele vai avançando. Se bem tratado, a gente freia e em determinadas fases até reverte essa hipertrofia cardíaca que leva a essa dificuldade de bombeamento sanguíneo. Na figura bem representativa, percebam que é um pescoço de um idoso, né, ou de uma idosa, e você tem uma dilatação da rede venosa do pescoço, mais precisamente da veia jugular. Quando a gente fala, emite a voz com intensidade, muitas pessoas demonstram que tem, né, aparentam ter uma estase jugular. Não é o caso. O paciente está em repouso e isso está evidente ali, né, mesmo em repouso, que tem uma distensão da rede jugular. Isso é um sinal muito característico de uma insuficiência cardíaca já instalada
por um tempo e a gente vê com o paciente sentado na nossa frente durante a consulta médica. Doutor, como é que se trata a insuficiência cardíaca em idosos? A gente viu muito falar agora da história do Faustão. A gente já trouxe até um especialista, falou também sobre isso. Hoje a gente fala em idosos. E o Faustão é uma pessoa idosa. Não aparenta, mas ele é uma pessoa idosa. Como é que se trata essa insuficiência? Toda insuficiência tem que ter transplante ou não? Não, e cada vez menos. A insuficiência cardíaca, para se chegar ao ponto de se transplantar o coração, já é uma medida radical, já é quando, infelizmente, não se consegue reverter, controlar a doença e ela vai avançando e tem seus agravamentos. Mas, repito, se o paciente trata bem a obesidade, diminui o peso, se o paciente trata bem o diabetes, trata bem a hipertensão, deixa o tabagismo, pratica uma atividade física racional, tá? Adequada, então ele vai ter uma proteção cardíaca muito grande. Infelizmente, a gente ainda se depara com alguns quadros mais avançados, mas com esses tratamentos otimizados, o índice de recuo dessa patologia é muito grande. Por isso que a gente diz, quando trata diabetes não é só baixar a glicose, é proteger outros órgãos, outros sistemas, como o aparelho cardiovascular. Quando trata a pressão, não é só para baixar a pressão, é para proteger essas outras complicações, como a insuficiência cardíaca. Doutor, muito obrigado por sua presença hoje, no dia do seu aniversário, com mais um assunto assim que rende um montão e a gente volta outras vezes aqui com o senhor. Até a semana que vem, mais uma vez, feliz aniversário e até a próxima. Muito obrigado, obrigado por tudo e pelo acolhimento de vocês. Eita, aniversário dessa fera, parabéns, doutor, até mais.